Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, professor Leanderson, Colégio Dominique Batuba. Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje, nesta aula, nós vamos conversar sobre operações envolvendo números racionais. Que em aulas anteriores, nós começamos o capítulo 5 do volume 2, falando que são números racionais. Então, números racionais, galera, o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, tá? Pela letra Q, com um tracinho, significa o conjunto dos números inteiros, tá? Q por quê, Até rimou. Conjunto dos números racionais, tá? Por que são chamados de racionais e por que tem a representação pela letra Q, Conforme nós vimos anteriormente, que o conjunto dos números naturais é representado pela letra N e o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, O conjunto dos números racionais, galera, racionais porque vem de uma razão, tá? O que é uma razão? Razão é uma divisão entre dois números, Então, por exemplo, eu vou pegar o número... Vou pegar um número qualquer. 5 quartos. Tá? É uma razão. Tá? Então, eu posso considerar como um número racional. Lembrando que a razão, gente, ele pode ter qualquer número em cima, tá? E embaixo só não pode existir o número zero, tá? Porque aí eu estaria falando, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó, seria uma divisão por zero, A gente aprendeu, um dos primeiros mandamentos da matemática básica, Não dividirás nada por zero. Beleza? Então, se eu fosse fazer a divisão de 5 por 4, tá? Que é uma fração, então eu faria aqui na raça 5 dividido por 4. Beleza? Então, 5 dividido por 4, gente, vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 5 sobra 1. Se fosse o conjunto dos números naturais, parava aí. Ou dos números inteiros, Parava por aí. Mas, como são números racionais, você pode continuar aqui porque vai ter vírgula, vai ter uma representação decimal. Então, 1 dá para dividir 4? Não, você coloca o 0. 10. 10 por 4 dá 2. Tá? 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2. Aí coloca o 0 para continuar. Vai dar 5, 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, 5 dividido por 4, galera, vai dar 1,25 na sua representação decimal. Tem uma outra maneira que você pode representar o número racional, tá? Que é a representação mista. O que significa representação mista? São frações impróprias, lá do sexto ano, lembre-se que é uma fração imprópria, É quando o numerador é maior que o denominador, Então eu posso representar por uma parte inteira e uma parte fracionária. Como eu vou fazer isso? Eu faço a divisão normalmente do 5 por 4. 5 dividido por 4 vai dar 1 e sobra 1. Então, quem que é a minha parte inteira? É o resultado da divisão, Então vai ser igual a 1 inteiro, tá? E quem que é a minha parte fracionária? É o resto, que é o 1, e dividido pelo divisor. Então vai ser 1 inteiro mais 1 quarto, que é a mesma coisa que 1 e 1 quarto. Beleza? Então todo número racional ele pode ter três representações: representação fracionária, representação decimal e representação mista, Representação fracionária, 5 quartos. Representação decimal, 1,25. E representação mista, 1 inteiro e 1 quarto. Beleza? Agora hoje, nessa aula, nós vamos fazer as operações entre números racionais. Então, o primeiro exemplo, galera, tem essa tabelinha aqui que está na página 32, beleza? Na página 32, então eu vou ler rapidinho aqui o enunciado. Para controlar as entradas, as retiradas, que são os pagamentos, e as entradas, que são os recebimentos de uma pizzaria, Bernardo registra, ele controla tudo em uma planilha eletrônica. Estas foram as movimentações da primeira semana do ano. Então, o que aconteceu? Ele teve pagamento de funcionários,
né, no valor de R$ 87.534,43. Ele pagou impostos no dia 5, né, no dia 2 ele paga o funcionário, no dia 5 ele paga os impostos, no valor de R$ 7.908,61. Então está saindo dinheiro da pizzaria, né, que está pagando funcionário e pagou imposto. E teve compra de insumos, tá, no valor de R$ 28.997,59. O que seria insumo? Né? São produtos necessários para que a pizzaria funcione. Ingredientes, se for uma pizzaria, produtos de limpeza, enfim, né? Então ele gastou quase R$ 29 mil, né, de gastos aí com a pizzaria, tá? Para a pizzaria funcionar. E nós tivemos os lucros, né? Eu vou representar em azul, tá? Deixa eu pegar uma cor azul aqui. Então nós tivemos a entrada, o faturamento, né, que é o valor das vendas, né, das pizzas, né, no dia 6, que faturou R$ 117.065,52. E entrou nesse controle aí um resgate de uma aplicação financeira, que pode ser uma poupança, pode ser qualquer outra aplicação aí, no valor de R$ 2.500. Ele tirou da aplicação e colocou na conta da pizzaria, no controle dele, tá? Aí vem a pergunta. Como foram representadas as retiradas dessa planilha e as entradas, né? Então, retirada, gente, retirada significa que você está perdendo dinheiro, né? Se você está perdendo algo, significa que você está ficando cada vez mais negativo. Então, as retiradas foram representadas por números negativos. E as entradas, tá entrando dinheiro, né? Então tá ficando cada vez mais positivo. Então as entradas por... que vai passar um pouco, galera. Depois vocês ajustam aí no espaço de vocês. Por números positivos. Beleza, sétimo ano? Então, entradas, números positivos, retiradas, números negativos, tá? Após todas essas movimentações, o item B agora. Após essas movimentações, a pizzaria ficou com saldo positivo ou negativo? De quanto e o que significa? Tá. Para eu saber qual que é o saldo, é tudo que entrou na conta da pizzaria, né? Menos tudo que saiu, né? Então o que eu vou fazer aqui? Então, só lembrando, então para eu calcular o saldo, da pizzaria, eu vou pegar todos os recebimentos. Pessoal, no universo dos números inteiros, tá? Eu vou somar com os pagamentos. Porque os pagamentos, tá, gente, são números negativos e toda operação que envolve número negativo, no fundo, é uma soma. Tá? No caso de adição e subtração de números inteiros, tá? De números racionais, desculpa, números negativos, né? Então eu vou pegar todos os recebimentos e vou somar, e vou pegar todos os pagamentos e vou somar, depois o resultado dos dois eu somo e eu adquiro um resultado final. Então, se eu for pegar aqui os recebimentos, tá? Quem foram os recebimentos? Os R$ 117.065,52 e 2.500. Colocar certinho, né, para não dar problema depois, e R$ 2.500, tá? Então eu tô pegando um número positivo quando se encontra com outro número positivo, ele fica mais positivo. Então eu vou somar os módulos, né? Pessoal, módulo é o valor sem o sinal, tá? Então eu vou somar aqui os módulos. 2 mais 0, 2. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 6 mais 0, 6. 0 mais 5, 5. 7 mais 2,
9. 1 mais, aqui é 0, né? 1, 1 mais 0, 1. Então, os meus recebimentos, o pessoal do sétimo, deu R$119.565,52. Beleza? Agora, eu vou somar os pagamentos, né? Quem foram os pagamentos que foram realizados? Eu vou só jogar um pouquinho para cá. Tá? Então, quem foram os pagamentos? Então, eu vou pegar todos os números negativos, né? E vou somar os módulos. Por que vai acontecer? Se eu pego o número negativo, que é 87.534,43, e eu me encontrar com R$ 7.908,61, eu vou me tornar um número mais negativo. Então, vou pegar todos os números negativos, tá? E vou somar os módulos. Então, deu 87.534,43, né? Tenho R$ 7.908,61 e tenho R$ 28.997,59, né? Então vou pegar todos os valores absolutos, tá? Não estou levando em consideração o sinal negativo, mas eu sei que são negativos, tá? Então eu vou somar, né? Então vamos lá. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Com mais 9, 13. Vai 1. 4 mais 6, 10. Com mais 1, 11. Com mais 5, 16. Não esquece da vírgula. Vai 1. 4 mais 8, 12. Mais 1, 13. Com mais 7, 20. Sobe 2. 3 mais 2, 5. Com mais 9, 14. Vai 2. Vai 1. Eu coloquei 1, vai ficar meio... Vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 9, 24. Sobe 2. 7 mais 7, 14. 14 mais 2, 16. Com mais 8, 24. Tá? 2 mais 8, 10. Com mais 2, 12. Então, o meu total de pagamentos, né? Só a gente não pode esquecer, tá, gente? Que eu juntei todos os números negativos. Então, aqui vai dar menos R$120.440,63. Tá? Olha isso que aconteceu. Deu uma adição de dois números inteiros, né? Então, na prática, isso daqui vai ser igual a... Eliminando o parênteses, né, que eu coloquei. Então, vai dar R$119.565,52 menos R$120.440,63. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho um número. Desculpa, gente. É 124 mil, né? 124 mil. 124 mil, tá? Agora, eu tenho um número positivo, que é o 119.565,52, e um número negativo. Então, quando eu tenho uma adição entre o número positivo e o número negativo, tá? Eu vou subtrair os módulos, os valores, né? E prevalece o sinal do número maior. Entre esses dois números aqui, qual que é o sinal quem que é o maior número? 124.440. Então, eu já sei que o resultado vai dar negativo e subtrai os módulos. Então eu vou fazer aqui no cantinho aqui. Então o total, eu vou fazer o maior em cima aqui, 124.440,63, e vou subtrair o R$119.565,52, tá? É igual quando vocês fizeram nos decimais, né? Você coloca, ó, unidade com unidade, dezena com dezena, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar, tudo certinho. E depois a vírgula também, ó. Décimo com décimo,
centésimo com centésimo, né? Que duas casas depois a vírgula. A terceira casa é o milésimo, milésimo com milésimo. E assim por diante. Então você tem que alinhar certinho, tá? E vamos fazer a subtração dos módulos. 3 menos 2 dá 1. 6 menos 5 dá 1. 0. Dá para subtrair 5? Não. Então o 4 que está do lado vai emprestar. Vai virar 3. Esse aqui vai virar 10. 10 menos 5 vai dar 5. Tá? 3. Dá para subtrair 6? Não. Então quem que vai emprestar? O camarada do lado. Aqui vai virar 13. E o 4 virou 3 aqui para subtrair com 5. 13 menos 6 vai dar quanto? 7. 3. Dá para subtrair 5? Não. Então, o camarada do lado, que é o 2, que é o 4, aqui vai virar 3, e aqui vai virar 13. 13 menos 5 vai dar 8. Beleza? 3. Dá para subtrair 9? Não. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui, ó, vai virar 1 e aqui vai virar 13. 13 menos 9, tá? 13 menos 9 dá 4. Opa, cor errada. 4. Aqui virou 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Tá? Então, o meu resultado deu negativo. Deu menos R$ 4.875,11. Tá? Então, o saldo foi negativo. Negativo. No valor, né? Valor absoluto, né? Que é o módulo. No valor de R$ 4.875,11, tá? Aí vem a seguinte pergunta: o que significa, né? Significa que teve mais retiradas que entradas. Teve mais saídas do que entradas, né? Mais retiradas do que... Vou só descer um pouquinho aqui, gente. Do que... Aqui é um S, tá? Mais retiradas do que entradas. Significa que a pizzaria teve prejuízo, tá? Se teve saldo negativo, naquele dia, a pizzaria teve prejuízo. Tá bom, gente? Então, aqui eu fiz com números racionais no formato decimal. Beleza? Agora vamos passar para as frações. Então vamos lá. Agora passando para a parte fracionária, vou citar um exemplo aqui, tá? Você já tomou smoothie? É uma bebida inventada nos Estados Unidos com consistência de milkshake e ingredientes 100% naturais. Veja uma receita de smoothie. Tá? Aí tem lá a receita de smoothie de kiwi e morango, né? Aí tem lá os ingredientes todos naturais, conforme falou enunciado aí, né? Kiwi, banana, tem um kiwi, uma banana, 5 a 6 morangos, meio copo de iogurte e meio copo de suco de laranja. Né? Aí fala assim, use os espaços para conseguir fazer, a seguir para realizar os cálculos. Aí vem a seguinte pergunta: quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas dessa bebida? Então vou pegar toda essa quantidade aqui, tá? E vou realizar o cálculo, né? Então o que vai acontecer? Eu tenho 3 quartos. Eu vou usar 3 quartos de copo em uma receita, né? E vou usar 3 quartos para outra receita. Né? Então eu vou somar, né? Eu vou somar as medidas aqui, né? Porque são duas, né? São duas medidas, né? Então 3 quartos de uma, mais 3 quartos de outra. Pessoal, igual vocês viram lá no sexto ano, né? Adição de frações com o mesmo numerador, né? No mesmo denominador, desculpa, ó. O 4 é no denominador, o 4 é no denominador. O que você vai fazer? Vocês vão fazer? Vão conservar o denominador, que é 4, e soma os numeradores. 3 mais 3, 6. Só que, pessoal, 6 quartos
6 quartos, conforme vocês viram lá na aula anterior, você pode reduzir, tá? Você pode simplificar. Porque 6 e 4 são números pares. Então você vai dividir por 2. Ó. Divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. Tá? 4 dividido por 2 dá 2. 3 meios. Tá? Então, 3 meios, gente. Se eu fizer 3 dividido por 2, vai dar 1,5. Tá? Então, 1,5 é a mesma coisa que 1 inteiro mais 0,5. Né? Conforme nós vimos em aulas anteriores, 0,5 é a mesma coisa que meio. Então, 1 inteiro mais meio vai ser igual a 1,5. Né? Então, você poderia até parar aqui a resposta, né? Porque para preparar 2 receitas eu preciso de 1 copo e meio de suco de laranja. Tudo bem, gente? Então, precisava fazer a representação mista? Não, tá? A não ser que o problema exigisse, né? A não ser que falasse, ó, use a representação mista. Mas como não foi o caso, só perguntou só quanto de suco de laranja precisa. Se você for esperto, né, você vai perceber que 1,5 é a mesma coisa que 1,5. Então você precisa de 1 copo mais meio. Beleza? Aí o item B. Laura está preparando essa receita, então colocou no liquidificador o suco de laranja com iogurte. Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Olha só o que aconteceu. Então, levando em consideração que os copos que ela usou tanto para o suco de laranja quanto para o iogurte, supondo que seja o mesmo copo, tá? Então, o que ela usou? Ela usou 3 quartos de copo de suco de laranja. Ela usou 3 quartos de suco de laranja, mais meio copo de iogurte, né? O que aconteceu? Você teve, ó, agora eu vou fazer uma adição, tá? De frações com denominador diferente. Beleza? Com denominador diferente, né? Aqui tem, ó, 4 e aqui tem 2, né? Como você vai fazer? Eu tenho que transformar essas duas frações que estão com denominadores diferentes em duas frações com denominadores iguais. Então eu posso tentar simplificar 3 quartos? Não dá. Né? Porque o 3 não é divisível por 4, não é divisível por 2, então não dá para dividir. Então 3 quartos fica mantido. Tá? Quem que você pode alterar é o meio. Tá? Você pode transformar numa fração equivalente. Por quê? Para eu transformar 2 em 4, eu tenho que multiplicar por 2, só que tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Eu tenho que multiplicar por 2. Mais, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Né? Então, eu transformei o meio numa fração equivalente com denominador 4. Tá? Olha só o que aconteceu. Eu transformei duas frações diferentes em duas frações iguais. Agora ficou fácil, né? 3 mais meio. 3 mais 2, 5. E o 4 fica mantido, ó. Então deu uma fração de 5 quartos. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é: quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a divisão de 5 por 4, né? 5 dividido por 4 vai dar 1, sobra 1, né? Porque se ela está perguntando quantos copos, então eu tenho que fazer uma representação mista, né? Uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Então eu tenho 1 inteiro, aí eu pego o resto e divido por 4. 1 inteiro e 1 quarto. Então eu tenho 1 inteiro mais 1 quarto
então vai ser 1 e 1/4. Então, juntando os dois copos, né, desculpa, juntando os dois ingredientes aqui, suco de laranja e iogurte, a quantidade total vai dar 1 copo e mais 1/4. Então, se somar 3/4 com 2/4, vai dar 5/4, que é igual a 1 inteiro e 1/4. Beleza, gente? Então, o resumo da ópera, gente. Quando nós temos denominadores iguais, tá? Você vai conservar o denominador, tá? E você faz a operação normal entre os numeradores. Então aqui, por exemplo, eu tenho 1/7 mais menos 3/7. Tá? O que vocês vão fazer? Primeiro, pode eliminar o parênteses, né? Que aqui tem parênteses no meio aqui. Então vai dar mais 1/7 menos 3/7. Tá? Pessoal, o sinal, tá? Tente associar o sinal ao numerador, tá? Por que eu estou falando isso, né? Porque para não dar confusão, tá? Então o sinal você atribui ao numerador, né? Então você vai fazer uma conta aqui, ó, como é o mesmo denominador, então você repete ele e aqui em cima você vai fazer a conta, ó, mais 1 menos 3/7, tá? Mais 1 menos 3, ó, sinais diferentes, né? Então você subtrai os módulos e conserva o sinal do maior número. Então, 3 menos 1 dá 2. Só que quem que é o maior? É o 3, né? Então vai dar menos 2/7. Beleza? Denominadores diferentes, né? O que eu tenho que fazer? Aqui, ó, eu tenho 3 décimos e menos 3 décimos mais menos 1/5, tá? Primeira coisa, elimina os parênteses. Então vai dar menos 3 décimos menos 1/5, tá? Aí o que você tem que fazer? É aquela história que eu falei lá no exemplo do smoothie, né? Você vai ter que transformar dois denominadores diferentes em dois denominadores iguais, tá? Como você vai fazer isso? Tem várias maneiras, tem duas mais conhecidas, tá? A primeira, ó, 10 e 5, ó, né? A primeira maneira, você pode tirar o MMC, tá? Entre 10 e 5, né? O que é tirar o MMC? É saber o que é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 5, tá? Tem duas maneiras. Ou você faz fatoração, né? 5 e 10, né? Você vai fatorar por números primos, né? Então aqui vai dar, ó, 5 não é divisível por 2, mas 10 é. 10 dividido por 2 dá 5, né? E 5 e 5, eles são divisíveis por 5, ó. Os dois 5, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, tá? Então eu posso fatorar esses dois números, tá? Uma outra maneira, tá? Aqui, essa segunda maneira que eu vou mostrar, vale a pena se os números forem pequenos, tá? Se os números forem muito grandes, aí não compensa fazer isso, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar todos os múltiplos de 5 e todos os múltiplos de 10, né? Então o que são os múltiplos de 5? Você vai fazer 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Vai embora, tá? Múltiplo de 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Precisa continuar? Não. Por quê? Porque eu já encontrei ó, o menor múltiplo comum, tirando o 0, tá? O 0 você não considera, tá? Então você vai vir, ó, o 10 ele tem no conjunto múltiplo de 5 de 10. Então o MMC entre 5 e 10 é o 10. Então, eu transformei, olha só o que aconteceu, gente. Eu transformei dois denominadores diferentes em dois denominadores iguais, tá? Ou então você pode fazer o seguinte também. Ó, o 3 décimos eu não consigo simplificar. O 1/5, ó, eu consigo transformar o denominador 5 em denominador 10. Mas o que você tem que fazer? Multiplica por 2, tem que ser embaixo e em cima. Então eu vou transformar isso aqui, ó, em menos 3 décimos
Menos, não esquece do sinal, né? 2 décimos. Opa, desculpa, gente. Tem que multiplicar embaixo também, né? 2 décimos, ó. Eu transformei, ó. Dois denominadores diferentes e dois denominadores iguais, tá? Ou então eu poderia fazer o seguinte também, ó. Tirei o MMC, vai dar 10, né? Você divide pelo de baixo. Opa, desculpa. É, tá certo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. Não esquece do sinal negativo, tá? Menos 3. Agora eu vou pegar o 10, vou multiplicar, vou dividir por 5. 10 dividido por 5, tá? Dá 2. 2 vezes 1, 2. Não esquece do sinal negativo. Então vai dar menos 3, menos 2 dividido por 10. Ó, um número negativo se encontrando com outro número negativo. Vai ficar mais negativo ainda. Então, menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. E o denominador se conserva, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5 dividido por 10, tá? Acabou o exercício? Não. Por quê? Porque menos 5 décimos eu consigo simplificar. Eu consigo reduzir. Por quê? Porque 5 e 10, eles têm na tabuada do 5. Eles são múltiplos de 5. Né? Então, se eu dividir em cima por 5 e embaixo por 5, não esqueça do sinal, né? Então, o resultado vai ser menos meio. Beleza? Isso na adição. Na subtração, tá? Vamos supor que seja isso daqui, ó. Menos 1 sétimo, menos 3 sétimos. Tá? Na subtração. É quase a mesma coisa que a adição. Só que você tem que tomar cuidado que quando eu tenho um número, o sinal de menos antes de um parênteses, o que você tem que fazer? Trocar o sinal. Então isso daqui vai se transformar em 1 sétimo mais... Aí eu vou somar, igual nas aulas anteriores, né? Somar com o oposto de 3 sétimos. Então eu vou trocar o sinal. Era menos 3 sétimos, virou mais 3 sétimos. Né? Aí você faz a conta aqui, né? Então vai transformar em 1 sétimo, eliminando parênteses, mais 3 sétimos. Tá? 1 mais 3, 4. E o 7 se mantém. Tá? Porque são denominadores iguais. Então o que eu quero fazer, o que eu quero falar? Que é a mesma coisa, só toma cuidado com a troca de sinal. Aí, trocou o sinal, aí é igualzinho à adição. Denominadores iguais, você só soma os numeradores. Denominadores diferentes, você vai ter que transformar o denominador, vai ter que tirar MMC ou fazer uma fração equivalente, tá? E depois você faz a conta normalmente. Beleza, gente? Bem, galera, alguns exercícios para vocês fazerem, né? Tô dando sugestão aí, né? Tentem fazer os exercícios do 1 ao 3, páginas 33 e 34 do volume 2. Beleza? Então, acho que tá bom, né? 33 minutos de vídeo, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre multiplicação de números racionais, tá bom? Para dar continuidade a operações entre números racionais. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro, né? Relativo a essa aula, né? Que foi dada nesse vídeo. Beleza? Um abraço a todos, cuidem-se e bye. Tchau.